Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. 9. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra, mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo, e tudo o que é para o uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva consigo o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na terra, porque do que ele houver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando um homem vai para um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país, e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura, fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Ao biarrante que chega a um albergue, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que tem menos recursos é dado um não tão bom quanto ao primeiro, e aquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar depende das suas posses, mas não é com ouro que ele pode pagá-lo. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra. Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? No entanto, lhe será perguntado: o que trazes? Não se calculará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes, e, de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Inutilmente o homem alegará que, antes de deixar a terra, pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganhos com o bem que se fez, que, com a moeda terrestre, ele poderia comprar terras, casas e palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo, e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Pascal. Genebra, 1860. Deis. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade. O homem apenas usufrui deles, é o seu administrador mais ou menos íntegro, é inteligente. Uma prova de que eles pertencem muito pouco ao homem é que Deus frequentemente anula todas as suas previsões, fazendo com que a riqueza escape daquele que se acredita com os melhores títulos para possuí-la. Direis, talvez, que isso é compreensível em relação à fortuna hereditária, mas que o mesmo não acontece com a que o homem conseguiu com o seu trabalho. Sem dúvida alguma, se há uma riqueza legítima, essa é a que se adquiriu honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou ninguém. Serão pedidas contas até de um centavo mal adquirido, em prejuízo de alguém. Mas porque um homem deve sua riqueza a si mesmo, terá alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes, frequentemente não são inúteis. Pois se Deus não quiser que eles a recebam, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Poderá ele usar e abusar da sua fortuna, impunemente, durante sua vida, sem ter que prestar contas? Não. Porquanto permitindo-lhe adquiri-la, Deus pode ter querido recompensá-lo, durante esta vida, por seus esforços, sua coragem e sua perseverança, mais se ele serviu-se dela apenas para a satisfação de seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou em suas mãos um motivo de queda, valer-lhe a mais não tê-la possuído. Ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho e, quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. M. Espírito Protetor. Bruxelas, 1861, Emprego da Riqueza 11. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
Guardai bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina, porque Deus, justo e severo, vos dirá, que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras, tu a empregaste apenas para a tua satisfação pessoal. Qual é, então, a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras. Amai-vos uns aos outros, nelas está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que está decidido à prática do amor ao próximo já tem sua linha de conduta inteiramente traçada, porquanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus, não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo e faze ainda mais, dá um pouco do que te é necessário. Porque ainda sentes necessidade do supérfluo, mais dá com sabedoria. Não rejeites aquele que se lamenta com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal e auxilia primeiro. Depois, informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha à tua volta, com a abastança, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que não te faltará jamais e que te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução, distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Cheverus. Bordeaux, 1861. 12. Quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente atingido pela incessante preocupação da qual é motivo para vós o bem-estar material, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Poder-se-ia acreditar, ao ver a atividade que desenvolveis, que se trata de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando, quase sempre, trata-se de satisfazer as vossas necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Quantas penas, quantos cuidados, quantos tormentos cada um se impõe, quantas noites passadas sem dormir. Para aumentar uma fortuna muitas vezes mais do que suficiente. Por cúmulo do absurdo, não é raro verem-se pessoas que, por um amor sem limites à fortuna e aos prazeres que ela proporciona, sujeitam-se a um trabalho penoso, e se vangloriam por viverem uma existência de sacrifícios e de méritos, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Então, acreditais, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cobiça ou o orgulho são a causa, enquanto negligenciais o cuidado com o vosso futuro, assim como com os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos aqueles que desfrutam das vantagens da vida social? Só haveis pensado no vosso corpo, seu bem-estar é. Seus prazeres foram os únicos objetivos da vossa solicitude. Egoísta por ele, que morre, negligenciastes vosso espírito, que sempre viverá. Assim, esse senhor, tão mimado e acariciado, tornou-se vosso tirano, ele comanda vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos deu? Um espírito protetor. Cracóvia, 1861. 13. Sendo o homem o depositário, o gerente dos bens que Deus colocou em suas mãos, deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhes deu, em razão do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em fazer com que eles sirvam apenas à satisfação pessoal, ao contrário, o emprego é
Bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros, o mérito é proporcional ao sacrifício que para isso se impõe. A beneficência nada mais é que um modo de se empregar a riqueza, vela suaviza a miséria presente, mitiga a fome, protege contra o frio, e dá abrigo a quem não o tem. Mas um dever também imperioso, também meritório, consiste em prevenir a miséria. É aí, principalmente, que está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que elas podem proporcionar. E, tivessem elas de tirar desses trabalhos um proveito natural, mesmo assim o bem não deixaria de existir, porque o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. Sempre altivo ao poder dizer que ganha o pão que come, enquanto que a esmola o humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. E vós, ricos, que empregardes a fortuna segundo a vontade do Senhor, ficais certos de que vosso coração será o primeiro a matar a sua sede nessa fonte benfazeja, e ainda nesta vida desfrutareis dos inefáveis prazeres da alma, em lugar dos prazeres materiais do egoísmo, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá as palavras da parábola dos talentos: ó bom e fiel servidor, participa da alegria do teu senhor. Nessa parábola, o servidor que escondeu na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos, nas mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo, e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram posteriormente, e nos quais a fortuna pode ser empregada de forma útil, para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, então, direi, dai esmola quando for necessário, porém, tanto quanto possível, transformai em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon. Alger, 1860, Desprendimento dos bens terrenos. 14. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Nós devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Sede sinceros: a riqueza proporciona uma felicidade sem restrições? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que ganhou sua fortuna por um trabalho assíduo e honrado experimente uma satisfação, aliás bem justa, mais, dessa satisfação, muito natural é que Deus aprova, a um apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa o coração, a uma grande distância. Tão grande quanto a que vai da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha da vossa família, ou que a tenhais conseguido com o vosso trabalho, de uma coisa jamais podereis vos esquecer, é que tudo vem de Deus, e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo, a morte faz com que o deixeis, assim como a todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos enganeis com isso. Deus vos emprestou deveis devolver ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, se destine àqueles que não têm o necessário. Um de vossos amigos vos empresta certa importância e, por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de devolvê-la e lhe ficareis agradecido pelo empréstimo. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo
Celeste que lhe emprestou a riqueza, e que pede para si apenas amor e reconhecimento, mas que exige que o rico, por sua vez, dê aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Os bens que Deus vos confiou despertam em vossos corações uma ardente e insensata cobiça. Quando vos deixais apegar sem limites a uma fortuna, perecível e passageira como vós, já pensastes que chegará o dia em que tereis que prestar contas ao Senhor do que veio dele? Esquecestes de que, pela riqueza, fostes revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade sobre a terra, para serdes os seus distribuidores inteligentes? O que sois, portanto, quando usais apenas em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável vem rasgar o véu sob o qual vos escondeis, e vos força a prestar contas ao mesmo amigo que vos havia prestado um favor, e que neste momento se reveste para vós com uma toga de juiz. É inutilmente que procurais na terra iludir-vos, disfarçando com o nome de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo chamar de economia e previdência o que é cobiça e avareza, ou chamar de generosidade o que é apenas prodigalidade em vosso próprio proveito. Um pai de família, por exemplo, economizará, juntará ouro sobre ouro. E isso, ele afirma, para deixar aos seus filhos o maior número de bens possível, evitando que caiam na miséria. É muito justo e paternal, temos que convir, e não se pode censurá-lo por isso, mas é bem esse o único motivo que sempre o leva a agir assim. Não é isso, muitas vezes, uma desculpa para a própria consciência a fim de justificar aos seus próprios olhos, e aos olhos do mundo, seu apego pessoal aos bens terrenos? Entretanto, admitindo-se que o amor paternal seja o seu único motivo, é isso razão para esquecer seus irmãos diante de Deus. Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará céus. Filhos na miséria se eles tiverem um pouco menos desse supérfluo. Agir assim não é lhes dar uma lição de egoísmo, é endurecer o seu coração? Não é sufocar dentro deles o amor ao próximo? Pais e mães, cometeis um grande erro acreditando que assim aumentais a afeição dos vossos filhos por vós, ensinando-os a serem egoístas para com outros, os ensinais a fazerem o mesmo com vós mesmos. Quando um homem trabalhou muito, e com o suor do seu rosto juntou bens, muitas vezes o escutais dizendo que, quando o dinheiro é ganho, sabe-se melhor o seu valor, nada é mais verdadeiro. Muito bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo suas posses, e ele terá mais mérito que aquele que, na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se, ao contrário, esse mesmo homem que recorda suas penas e seus trabalhos, é egoísta, duro para os pobres, ele se torna bem mais culpado que os outros. Porque, quanto mais se conhece, por experiência própria, as dores escondidas da miséria, mais propenso se deve estar a aliviá-las nos outros. Infelizmente, no homem que possui um grande apego à sua fortuna, sempre há um outro sentimento, tão forte quanto esse, é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz, que implora sua assistência, com a narração dos céus trabalhos e suas habilidades, em vez de ajudá-lo, e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo sua concepção, a bondade de Deus não influiu em nada na obtenção da sua fortuna. Somente a ele pertencem todos os méritos se seu orgulho coloca uma venda sobre os seus olhos e tampa os céus, ouvidos. Ele não compreende que, com toda a sua inteligência e habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar fortuna não é desapego dos bens terrestres, é descuido e indiferença. O homem, depositário desses bens, não tem o direito de dilapidá-los nem de confiscá-los para o proveito próprio. A prodigalidade não é generosidade e frequentemente é uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia não daria um centavo para prestar um auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor e em saber servir-se dela em benefício dos outros e não somente para si, em não sacrificar, por
Ela, os interesses da vida futura em perdê-la, sem lamentações, se for da vontade de Deus retirá-la de vós. Se, por reveses imprevistos, vos transformardes em um outro Jó, dizei da mesma forma que ele, Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Esse é o verdadeiro desapego. Antes de tudo sede submissos, tende fé naquele que assim como vos deu e tirou, pode vos tornar a dar resistir com bastante coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças. Nunca vos esqueçais de que Deus, quando vos aflige com uma prova, sempre coloca uma consolação ao lado da prova maior. Mas pensai, principalmente, que existem bens infinitamente mais preciosos que os bens terrenos, e esse pensamento vos ajudará a desapegar-vos deles. O pouco valor que se dá a uma coisa faz com que se fique menos sensível à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que somente vê o momento presente e o que se desprende deles é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porquanto compreende estas palavras do Salvador. Meu reino não é deste mundo. O Senhor não manda que nos despojemos do que possuímos, para ficarmos reduzidos a uma mendicância voluntária, porque então nos transformaríamos em uma carga para a sociedade proceder. Assim seria interpretar mal o desinteresse pelos bens terrestres. Trata-se de uma outra forma de egoísmo, em que o indivíduo fugiria da responsabilidade que a fortuna faz recair sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. Portanto, o rico tem uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Rejeitar a fortuna, quando Deus a concede, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos. Saber empregá-la utilmente, quando a possuímos, saber sacrificá-la, quando necessário. Isso é agir segundo os desígnios do Senhor. Que aquele para quem chega o que neste mundo se chama uma boa fortuna, diga: meu Deus, tu me enviaste um novo encargo, dá-me forças para cumpri-lo de acordo com a tua santa vontade. Eis aí, meus amigos, o que eu queria vos ensinar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Resumirei, dizendo: procurai-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os bens vos são confiados, e que devereis justificar o emprego que lhes destes como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositário infiel, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor, unicamente para vós, daquilo que é um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire. Constantine, 1863. Transmissão da riqueza. 15. O princípio, segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar. Durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode, perfeitamente transmitir, ao morrer, os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. É assim que vemos se desmoronarem fortunas que pareciam as mais solidamente estabelecidas. A vontade do homem, de manter sua fortuna em sua linha de descendência é, portanto, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará, quando julgar conveniente. São Luís. Paris, 1860.